Olá a todos, hoje vou-vos mostrar como avaliar uma cervical. Então, vamos começar por avaliar a cervical através da mobilidade passiva. O que é que nós estamos à procura? Estamos à procura de um movimento que provoque dor ou então de uma restrição na amplitude do movimento completo. Vamos começar então com uma flexão da cervical ativa, seguido por uma extensão, e aqui estamos à procura de ou limitações de movimento ou de dor. Depois começamos por uma rotação, sabendo que menos de 60 graus de rotação é um dos sinais positivos para a radiculopatia, e terminamos com uma flexão lateral. Na flexão lateral estamos à procura de uma alteração do ombro, com um shrug ou um movimento de subida do ombro. Agora vamos ver a avaliação passiva da cervical. Começamos pela cervical alta, procuramos a apófise transversa de C2 e começamos a testar então a mobilidade. Fazemos uma flexão da cervical com os dedos sobre os occipitais, seguida de uma extensão. Lembrando que estamos à procura de um ponto de dor ou de uma restrição do movimento, seguido pela rotação. Lembrando que abaixo dos 60 graus pode implicar uma radiculopatia da cervical e seguida pela flexão lateral. Aconselho a seguir as apófises transversas de cada vértebra para perceber se existe restrição a alguns movimentos da flexão lateral da cervical. Vamos agora testar a força da cervical. Eu prefiro testar a força da cervical em decúbito dorsal com a cabeça fora da marquesa. Para fazer os testes de força, devemos garantir que a amplitude do movimento não está limitada pela marquesa. Comecemos então pelo teste dos flexores da cervical. O primeiro teste vai ser em isometria, tolerar no mínimo 15 segundos. Se virmos que o paciente começa a ter incapacidade e começa a ir para a extensão, suportar com a mão. O segundo teste para a força dos flexores será pedir uma flexão ativa da cervical e depois com 2 dedos fazer uma ligeira pressão para baixo. Os próximos testes para a força cervical são para a flexão lateral, para os músculos dos calenos. Pomos a mão sobre os parietais e pedimos então uma força lateral. E depois comparamos com o lado oposto. Para testar a força da extensão cervical, mais uma vez garantimos que não existem limitações na amplitude de movimento. Pedimos então para fazer uma extensão da cervical. Garantimos com esta mão que não está a ser suportado pela musculatura eretora da coluna e sim apenas pelos músculos extensores. Durante os testes da cervical, o paciente vai ter várias maneiras de tentar compensar o movimento. Na flexão em si, existe a propícia para usar o abdômen. Nós devemos manter a mão sobre o abdômen e tentar ver se ele está a tentar compensar. Quando nós fazemos na flexão lateral, existe também a propícia de usar os oblíquos. Mantém-se a mesma ideia, pôr a mão sobre os oblíquos e tentar ver se apenas é testado a força dos calenos. O mesmo se aplica quando nós fazemos os movimentos para os tensores da cervical. Devemos procurar ver se ele apenas faz o movimento da cervical e se não compensa com a torácica ou a lombar. Sobre a rotação em si, eu não gosto muito de testar. Porquê? Porque os músculos que fazem rotação, por base, já fazem tanto a extensão como a flexão lateral. De qualquer das formas, vocês podem testar com a mão sobre o frontal e o parietal e pedir então a rotação para um lado e comparar sempre com o outro. E fica aqui então feita uma avaliação breve da cervical. Vimos a mobilidade ativa e passiva e vimos a força base da cervical. Lembrando que, dependendo da queixa, devemos fazer testes específicos, como radiculopatia ou outras condições. Espero que tenham gostado deste vídeo, subscrevam, like e até à próxima.